Então, vamos à correção das nossas atividades, ok? Então, vamos lá. Pegando aí a sua folha. Tenho certeza que você já respondeu. Você não está olhando aí o gabarito antes de responder as atividades, não é? Então, a pergunta número 1 e a número 2 é uma resposta pessoal. Como você viu aí, a primeira pergunta você vai pesquisar 3 definições ou conceitos diferentes. Então, você vai achar vários conceitos, várias definições de várias pessoas. Então, você vai procurar, né? Como você já procurou aí, e você colocou 3 conceitos ou definições aí diferentes do que é literatura. Então, essa primeira resposta é pessoal. Não tem como eu te dar uma definição aqui, porque é uma pesquisa. E o segundo também, a segunda questão é pessoal, porque é a sua definição, né? Com as suas palavras. Então, vamos lá. Pergunta número 3. Qual a importância de ler e estudar literatura? É o segundo tópico, está como segunda atividade aí na nossa apostila. Por que ler e estudar literatura? Para ir além do simples hábito de ler. Quando lemos um livro de poesia, elas nos emocionam e nos fazem refletir, buscar interpretações possíveis e tirar conclusões. Então, a resposta para essa pergunta é para ir além do hábito de ler. E a leitura vai facilitar aí, vai nos fazer refletir, buscar interpretações e tirar conclusões. Pergunta número 4. Qual é a primeira característica usada para diferenciar o texto literário do não literário? E aí, na nossa... Deixa eu ver qual página. Não tem página aí, mas é na 5ª folha, depois dos textos, né, lidos aí, né, da música, do jornal. Então, temos lá um parágrafo que fala assim: a função é a primeira característica usada para diferenciar o texto literário do não literário. Então, a primeira característica usada para diferenciar o texto literário do não literário é a função. Ok? Ou seja, você vai botar, ou seja, para que o texto foi escrito. Tá legal? Número 5. Em que são baseados os textos literários? Portanto, eles são... Aí você vai ver na 5ª página. Não sei se é isso mesmo. 6ª página. Acho que é 6ª página. Você vai ver aí onde está escrito assim, texto literário. Tem um subtítulo aí, texto literário. Diz, ó, os textos literários são baseados na imaginação do escritor artista, né? /artista. Então, a primeira pergunta aqui na questão 5 é: em que são baseados os textos literários? Os textos literários são baseados na imaginação do artista. Portanto, são subjetivos. E é a resposta da segunda parte da pergunta que fala, portanto, eles são subjetivos, ok? Você pode botar uma resposta direta. Né? Os textos literários são baseados na imaginação do artista, portanto, são subjetivos. 6. Qual a função predominante no texto não literário? E aí, lá no subtítulo texto não literário, tem, ó, o texto não literário são vistos como informativos. Mas se você voltar um pouquinho as folhas aí, no mesmo lugar onde fala sobre a função, né, diz assim: no texto não literário, a função predominante é a informativa. É a informação, né? Então, função informativa. E número 7, enumere as características do texto literário e do texto não literário. Aí você vai encontrar no final, né, nas 2 últimas folhas de explicação, né, dando muito mole, né, procurando, falando aí as folhinhas. Não, brincadeira. Mas você já respondeu, isso aí é só para você conferir, com certeza você já encontrou. Então, texto literário, e tem ali
no finalzinho da nossa apostila, que ele fala assim: por isso entenda que o que caracteriza o texto como literário ou não é o predomínio das características. Aí vem texto literário, linguagem conotativa, sentido figurado, presença da função poética, presença da função emotiva, presença de figuras de linguagem e musicalidade. Essas são as características do texto literário. E aí, texto não literário, ele fala linguagem denotativa, predomínio da função referencial, linguagem impessoal e fatos reais. Então, essas aí são as características do texto não literário. Então, você vai enumerar, né? Você vai colocar aí como essa listinha já está ali na nossa apostila de explicação, na apostila de conteúdo. Então, essas foram as nossas atividades, essa é a correção. Espero que você tenha acertado aí, espero que você tenha lido o texto e feito aí direitinho, de acordo com o que você entendeu aí da nossa matéria. Então, até a próxima aula.